como faziam os convertidos da igreja primitiva que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, que a essência da nossa mensagem, irmãos, seja a mesma essência da mensagem que a igreja primitiva viveu, ensinou e passou para a nova geração. Amém? Então, quando nós falamos da Bíblia, vamos lá, vamos repetir todos juntos, 1, 2, 3. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele, e que ninguém pode retirar ou acrescentar nada à sua mensagem. Por que está escrito a mensagem e não ao texto? Alguém sabe me dizer? Por que ninguém pode aumentar ou diminuir a mensagem e não o texto? Quem já leu uma Bíblia e você leu um versículo de um jeito e quando você leu na outra Bíblia o versículo estava diferente? O texto estava diferente ou não estava? Mas uma pergunta, a mensagem era a mesma? Sim ou não? A versão que nós temos da Bíblia, irmãos, ela está no português, a língua que nos foi ensinada, a língua dos nossos colonizadores, certo? Só que ela não foi escrita no português. A Bíblia originalmente foi escrita no hebraico, o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego, o grego popular, que era conhecido como grego koiné. E algumas partes, algumas palavras do Antigo Testamento, como aquela palavra que apareceu na parede estucada do palácio lá de Belsazar, né? Mene, mene, tekel, farsim, são palavras em aramaico. Mas para a Bíblia chegar até nós, ela foi sendo traduzida. Então ela é passada de uma linguagem para outra, para que cada povo tenha a Bíblia na sua própria língua. Hoje no mundo todo nós temos a Bíblia na língua nativa de metade das pessoas do mundo, mais ou menos. Mais da metade ainda lê uma Bíblia estrangeira, que não está na sua própria linguagem. Nós somos privilegiados por isso, amém? Podemos ler a Bíblia na língua portuguesa. Mas o que acontece? Quando você transmite uma mensagem para outra tradução ou para outra linguagem, você tem que usar as palavras que as pessoas entendem. Quem lembra daquele versículo na Bíblia que diz assim, que ainda que os nossos pecados sejam escuros como a escarlata, eles se tornarão mais branco e mais alvo do que a neve e a branca lã? Quem já leu esse versículo em Isaías? Está no capítulo 1. Queridos, tem até um hino inspirado nisso, né? Alvo mais que a neve, é o hino da harpa cristã que a gente canta na ceia. Uma pessoa fez a tradução da Bíblia para o continente africano, para uma tribo, lá no meio lá do continente africano. Uma tribo que não sabia, o pessoal, praticamente todo mundo analfabeto, conhecia muito pouco, tinha pouca instrução, poucas pessoas que liam, e ele fez a tradução para aquele povo. Só que quando ele chegou nessa parte que falava sobre alvo mais que a neve e alvo mais do que a branca lã, ele se deparou ali digamos assim, com um enigma. Por quê? Aquele povo não sabia o que era neve e aquele povo muito menos sabia o que era branca lã. Falei, como é que eu vou traduzir isso aqui? Estou falando de tradução. Então o que ele fez? Ele não adulterou a mensagem, mas ele trocou a palavra. Em vez de ele colocar alvo mais que a neve ou mais alvo do que a branca lã, ele colocou mais alvo do que a polpa do coco. Você já abriu o coco? Como é que é a polpa do coco? Que cor que ela é? Branca. Ele adulterou a mensagem? Não, porque o escritor do livro do profeta Isaías, o que ele queria transmitir? Você pode estar todo sujo de pecado. Quando Deus se encontra com você, que Ele te perdoa, o que ele faz? Ele torna você mais alvo, mais puro, mais limpo, da cor da branca neve e da alva lã. Então, o que ele fez? Na tradução, ele colocou algo que as pessoas entendiam. Ele adulterou as escrituras? Não, porque a mensagem continuou sendo a mesma. Nós temos vários casos disso na tradução das escrituras. O importante, irmãos, é que a mensagem ela não pode ser adulterada quando é transmitida de uma cultura para outra, de um dialeto para o outro. A mensagem tem que continuar a mesma, certo? É por isso que nós temos alguns textos novos. Eu que sou mais antigo, eu tenho dificuldade. Quanto tempo que eu demorei para trocar a minha versão da Bíblia para a NVI? Eu sou da época da Revista Corrigida. Gosto dela, amo.
Mas o que eu entendi? Quando eu comecei a ler a Nova Versão Internacional, eu vi que para as pessoas entenderem, até para mim entender o texto, eu tenho muito mais facilidade. Aí eu comecei a usar ela para dar estudos bíblicos, e eu percebi o quanto que as pessoas compreendem mais. Mas eu continuo amando a Almeida Revista Corrigida. Mas em termos de entendimento, a NVI ela é bem melhor para essa geração, certo? Então o que não pode ser adulterado é a mensagem. Por quê? A Bíblia diz que quem acrescentar alguma coisa às palavras deste livro, a esta mensagem, ser-lhe-ão acrescentada as maldições do Apocalipse. E quem tirar dela alguma coisa, sabe o que será tirado dele? A sua parte no livro da vida, na árvore da vida. Então, ou seja, Deus não quer que ninguém acrescente nada à mensagem dele, nem subtraia, mas que transmita a mensagem do jeito que ela é, certo? Então vamos lá. O que significa estudar as Escrituras? Quando falamos que vamos estudar as Escrituras Sagradas, estamos dizendo que vamos nos aproximar das verdades bíblicas acerca do divino revelados na sua palavra, pois a Bíblia é para nós os cristãos a nossa fonte suprema de regra, fé e prática. Diga assim comigo: regra, fé e prática. É isso que a Bíblia é para nós. Então a vida, irmãos, é impossível ser vivida sem regra. Todo ambiente tem suas regras. Todo lugar que você for tem regra. Até lá na sua casa, por mais liberal que eu ou você seja, tem regra. Tem ou não tem? Eu lembro quando eu casei, eu me deparei com uma regra diferente. Na minha casa, eu cresci, sempre quando minha mãe colocava comida, ela colocava o feijão por baixo do prato e colocava o arroz por cima. Aquele pouquinho de feijão e aquele monte de arroz. Também 8 filhos, né? Feijão caro. Aí eu me casei. Quando eu estava noiva ainda da minha sogra, eu cheguei na casa da minha sogra e estranhei. Minha sogra colocava aquele montão de arroz e aquele pinguinho de feijão por cima. E eu ficava olhando aquele negócio. E outra coisa, lá em casa era tudo fracionado. Se fosse colocar comida na mesa, 8 filhos, era um bolinho de carne moída para cada um. Chegava na casa da minha sogra, aquele monte de carne, aquela panela de carne na mesa. Eu olhava para minha esposa e falava: meu Deus, como é que eu vou sustentar essa mulher? As regras eram outras. Comer feijão por baixo do arroz está errado na minha casa? Está certo ou está errado? Mas comer o feijão por cima está certo ou está errado? Irmãos, é a regra de cada casa. E isso, infelizmente, quando a gente casa, às vezes dá conflito. Porque você tem uma formação, sua esposa tem outra, a esposa tem uma formação, o marido tem outra. Quando entra para dentro debaixo do mesmo teto, agora vão ter que conviver. Um vai ter que ceder um pouquinho e o outro vai ter que ceder um pouquinho também, sim ou não? Para que consigam viver bem. Eu costumo dizer sempre nos encontros de casais que eu ministro: se você está casado com ele há mais de 20 anos e ele continua deixando a toalha molhada em cima da cama, esquece, viu? Não vai mudar mais não. Vai tolerando esse negócio desse jeito aí. Mas então, irmãos, toda casa tem regra. Na minha, na sua. Quando nós falamos da palavra de Deus, ela traz para nós várias regras. E essas regras, elas alimentam também a nossa fé, a nossa maneira de servir, a nossa maneira de adorar, a nossa maneira de ensinar a palavra de Deus. E também a palavra de Deus traz para nós uma maneira de praticar a vida cristã. Eu costumo dizer que a Bíblia, a mensagem central do ministério de Jesus era o reino de Deus. Vamos memorizar isso? Diga assim: a mensagem central do ministério de Jesus era o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, pastor Davi? Sabe o que é o reino de Deus? É um novo estilo de vida. É uma nova forma de viver a vida. Quando o homem não tem Jesus, ele vive a vida com algumas regras e com algumas práticas. Quando ele aceita Cristo, ele passa por um processo que dura a vida inteira, chamado discipulado. No discipulado, ele vai aprendendo novas regras, ele vai aprendendo uma nova prática que vai gerar nele uma nova fé. Está entendendo? Porque é tão importante você conhecer a Bíblia. É por isso que muitos cristãos se sentem confusos quando começam a ouvir alguém de alguma seita falar. Por quê? Ele não conhece a Bíblia com propriedade. Se você conhecer a Bíblia com propriedade, quando alguém começar a falar besteira, mesmo que seja cristão, mesmo que seja evangélico,
mesmo que seja pentecostal da nossa linha, você vai falar: opa, esse negócio aí não é de Deus não. Por quê? Você conhece as escrituras. Agora, se você for um crente papagaio, você conhece o crente papagaio? O crente, papagaio fala, irmãos? Fala ou não fala? Eu acho que papagaio não fala. Fala ou não fala? Ah, pastor, mas eu tenho um papagaio lá em casa que ele fala demais. Na casa da minha tia tinha um papagaio que todo dia de manhã, quando minha tia levantava, ele dizia assim: dona Ivaninha, papagaio quer café com leite, pão. Papagaio fala ou não fala? Papagaio não fala, gente. O papagaio, ele repete sons. Quem fala é você. O papagaio, ele repete o que ele ouve. Se ele ficar a vida inteira do lado de um ferreiro que só bate o ferro na madeira, a única coisa que ele vai aprender a falar é tem, tem, tem. Ele repete o som que os outros ensinam para ele. Você não, você fala, você conversa, você dialoga. O que é o crente papagaio? É o crente que não conhece a Bíblia por ele só. Ele não estuda a palavra, ele só repete o que os outros falam. E se o outro falar errado? Ele fala errado também. Está entendendo a importância de conhecer as escrituras? Porque quando você falar, você não vai falar porque o pastor David falou. Você não vai falar porque o pastor Santana falou, que é importante a nossa fala. Mas você vai falar porque Jesus te falou, porque você conheceu as escrituras. Irmãos, o Deus da Bíblia, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que quer se relacionar comigo, mas ele é um Deus que também quer se relacionar com você. Ele quer falar comigo, mas ele não quer falar só comigo. Tem uns irmãos que você vai orar por eles no final do culto e fala: pastor, ora por mim. Aí você põe a mão na cabeça dele, olha, a pessoa, quando termina, ele: e aí, pastor? E eu, o que, meu filho? O que foi que Jesus te falou? Jesus não falou nada não, irmão. Mas pastor, pergunta de novo aí, vai ver se ele fala alguma coisa. Irmãos, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o profeta, Deus pode usar o presbítero, mas Deus também pode usar você. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando diretamente com você. Se você entender isso, você vai valorizar sim a profecia, você vai valorizar sim a revelação, você vai valorizar sim aquilo que Deus trouxer através dos homens de Deus para você. Mas você vai valorizar o seu relacionamento com Deus, e você vai crer que no seu recôndito do seu lar, no seu quarto, Deus fala com você. Aleluia! Deu para entender?